A noite dos pagões desalmados. Tudo começa na fronteira do território Kazel, um lugar que já foi banhado pela beleza vasta de uma floresta, e agora o solo está sendo afetado brutalmente por uma seca. O solo estava morrendo, o povo estava definhando lentamente. Os animais que eram robustos agora estão perecendo perante o sol. O povo foi tomado pelo medo de uma morte dolorosa e lenta, levando a todos a ter o mesmo pensamento, querer fugir daquela prisão. Percebendo que seu povo estava fugindo, o Marquês Kanzel considerou aquilo um ato de traição e ordenou que seus soldados punissem a todos que resolvessem fugir do território. Não importava se fosse homem, mulher, idoso ou criança, todos eram punidos do mesmo modo. O povo se perguntava quem foi que ordenou esse ataque tão covarde. Foi o filho do Marquês Kazel. Ele era considerado um mago muito poderoso, que corria em suas veias o sangue dos reis, que era um sangue divino. Mesmo que fosse alguém que foi presenteado com tudo, até com sangue divino, ele era muito cruel. Ele punia severamente o povo. Existe uma forma de tortura que é pior do que a morte. Essa pessoa lhe era furada uma parte do seu corpo, e depois ela era pendurada como carne, para que ela sangrasse lentamente até a morte, até que entrasse em um estado de choque hipovolêmico e morresse lentamente. Os filhos e as esposas, eles eram obrigados a segurar os seus parentes, para que eles não sangrassem até a morte. Caso eles deixassem seu parente cair, essa pessoa sangraria muito mais. Saf, ela foi obrigada a passar por isso, segurando seu marido Ivan. Nem mesmo o soldado que foi ordenado pela igreja a ficar perto do filho de Kazel pôde fazer alguma coisa, já que ele tinha um sangue divino, então ele teve que aceitar aquela crueldade com o povo. No meio daquele sol escaldante, segurando seu amado, Safia se lembrava dos seus dias felizes com Ivan, quando ele deu uma moeda de dote para ela. A moeda era a moeda do clã dos Arautos. Essas pessoas eram capazes de enfrentar aqueles que foram abençoados pelo poder divino. Eles eram um bem que punia o bem. Quem tinha um poder divino era considerado joias perante a todos. Pelos Arautos punir eles eram considerados pessoas hereges, mas através de um desejo tão poderoso, se a pessoa desejasse muito através da moeda e realmente seu desejo fosse um desejo digno, essa pessoa seria atendida pelos Arautos. Safia, devido a tamanha determinação e só largando o corpo do seu amado em sua morte, e antes que o seu cadáver caísse no chão, Azadin, que era um arauto, resolveu vir conceder o seu desejo, que era punir aquela pessoa que dizia ser o bem, mas na verdade era o mal. O emissário da luz de Arad. Se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa ter o resultado da batalha. Se você se conhece, mas não conhece o inimigo, para cada vitória, você sofrerá uma grande perda. Se você não conhece o inimigo nem a si mesmo, perderá todas as batalhas. Um homem misterioso estava enfrentando uma fase muito grande em sua vida. Depois de muitas tentativas, ele percebeu que qualquer erro ele poderia morrer. Jin Sung perguntou para aquele guerreiro se ele queria a ajuda dele. E no meio da conversa dos dois, o boss aproveitou aquele momento para carregar um golpe muito poderoso. Jin, percebendo que aquele andarilho não queria sua ajuda, ele resolveu meter o pé dali, deixando o cowboy sozinho para a morte dele. Jin, ele pensou, se o cowboy aceitasse a ajuda dele, talvez ele poderia matar o boss muito fácil. Mas infelizmente o andarilho ele queria jogar sozinho e acabou pagando um preço muito grande pela sua ignorância. A verdade nua e crua é que esse era um jogo chamado Masmorras e Batalhas, mais conhecido como MB, para encurtar o nome. Por esse ser um jogo bastante popular, porém com um público bem peculiar, já que alguns jogavam esse jogo simplesmente já que tinha várias variáveis de pessoas que jogavam esse jogo. Uns era pelos itens, outros era por dinheiro e alguns era para preencher um feitiço que eles tinham na vida real. Jin, ele jogava esse jogo simplesmente pelo dinheiro, já que ele fazia stream, e ele adorava filmar sua rotina. E ele aceitou acompanhar o cowboy, já que o cowboy acabou pedindo para que ele filmasse ele lutando contra o boss. Geralmente quando o jogador ele morre, ele simplesmente compra uma moeda do revive e retorna como se nada tivesse acontecido. Porém, dessa vez foi diferente. O andarilho, ele realmente estava com ódio no olhar, como se realmente ele fosse morrer. E antes que Jin pudesse responder as suas perguntas em sua mente, algo acabou surgindo entre eles sem pedir sua permissão, e acabou lançando ele para dentro do jogo, para dentro de MB. Ele não sabia porque ele foi parar dentro do campeão dele, Cavaleiro das Trevas, bem no começo, antes dele ser um cara muito poderoso. E antes que ele pudesse entender mais sobre aquela cena, muitas criaturas começaram a atacá-lo. Como qualquer pessoa que estaria no lugar dele, uma pessoa sensata, ele resolveu fazer a coisa mais óbvia, que era meter o pé. E depois que a poeira baixou, ele viu um grupo de caçadores. E quando Jin resolveu conversar com eles, o jogo resolveu pará-lo naquele momento. E não foi só isso que aconteceu que foi estranho. Jin, ele finalmente descobriu por que ele foi trazido dentro desse jogo. Ele foi levado para lá contra sua vontade pela deusa Nani. Ela disse para ele que o andarilho que acabou morrendo na sala do boss era um campeão desse jogo. E ele era uma pessoa normal, que foi trazido também para dentro desse jogo. Muitos jogadores, eles não finalizavam os cenários. Como eles conseguiam o que eles queriam já, eles deixavam o jogo seguir a sua história, eles não finalizavam o cenário. Graças à falta de atenção dos jogadores, os cenários acabaram ficando mais fortes e o mundo ele começou a ficar bem corruptível. E a deusa diz para Jin que ele precisa concluir os cenários, para que o mundo não caia em trevas. Porém, se ele não conseguir, ele iria morrer.
já que nesse jogo não é mais como a vida real, ele não vai ter uma moeda do revive. O rei dos cavaleiros retorna como um deus. Essa é a lenda daquele que teve que carregar um grande fardo sozinho. No início era tudo sofrimento, mesmo antes dele nascer nesse novo corpo. Para alguém que teve uma vida muito sofrida na sua vida passada, essa vida até que seria um pouco melhor, já que a sua família estava toda reunida. Ele não seria mais um filho órfão. Com o passar dos invernos, não só a sua idade aumentava, e sim a sua curiosidade sobre aquele novo mundo. Ele precisava crescer mais um pouquinho para que a sua curiosidade começasse a ganhar forma. Quando Leon fez 8 anos, ele ganhou sua primeira espada, assim iniciando o início da sua jornada como um cavaleiro. O seu pai chamou um cavaleiro aposentado do Império para que ele pudesse aprender como a arte da esgrima. O cavaleiro dizia para ele que com o treinamento que ele passaria para Leon, ele poderia até se tornar um cavaleiro sagrado se ele quisesse. Felizmente, receber essa tal honra não era para qualquer um. Leon teve que passar sua juventude toda passando pelo inferno, treinando até que seu corpo implorasse por misericórdia. Só que só assim ele poderia experimentar a verdadeira forma da espada. Tudo para que um dia ele pudesse se tornar um grão-duque, para que pudesse ser o sucessor do seu pai. Com 16 anos, ele vagou e desmembrou esse mundo todo, lutando contra os demônios para proteger os inocentes, para que um dia pudesse ser notado pela deusa. Nos seus 20 anos, finalmente a deusa deu o ar da graça para ele e o reconheceu como um cavaleiro sagrado, assim fazendo Leon iniciar sua jornada derrotando o mal, para que o bem pudesse viver e as pessoas pudessem buscar aquela luz no fim do túnel, fazendo todos os inimigos caírem perante o nome da deusa. Uma notícia muito triste acabou parando sobre o reino. O rei de Leonhart acabou falecendo. No meio daquela dor que parava no ar, que dava para sentir, as pessoas sentiam essa dor. A deusa escolheu pelos seus feitos Leon como digno do sucessor do coração sagrado, assim nomeando o rei daquele reino, agora se tornando o rei de Leonhart. Após 80 anos lutando contra os demônios, o seu número estava cada vez mais forte, mas nada que o povo pudesse temer. Os desgraçados do Império resolveram amaldiçoar todos em busca de poder, acabou trazendo a desgraça perante aquele mundo. O Lorde do Caos acabou sendo liberto e acabou vindo para esse mundo para destruir tudo. Leon, para honrar o seu povo e a sua deusa, ele liderou o seu povo a se marchando perante aquela guerra. Agora, 121 anos depois de ter vindo para esse mundo, muitas pessoas morriam, e tudo que podiam se ouvir era choro, tristeza e dor, que era muito forte, dava para pegar no ar se a pessoa quisesse. Ele pensava que nada adiantava, já que ele rasgou as carnes deles, e não importava, quanto mais ele matasse, mais vinham. Ele não sabe quantos anos se passaram, talvez 256, ele pensava. Quando o último portal do demônio foi destruído, Leon sabia que aquilo ali já tinha acabado, porém ainda tinha muitos monstros ali, muitos demônios. Muitas pessoas perderam sua vida no meio dessa guerra. Só tinha Leon vivo naquele planeta. Ainda sentindo a dor das pessoas, ele resolveu eliminar todos aqueles monstros, até que o último deles caísse. Leon não poderia descansar, assim ficando 300 anos sozinho naquela terra abandonada por Deus, até que ele finalmente derrotou o último e pensou que poderia descansar. Só que a sua jornada acabou de começar, já que ele terá que partir para o próximo reino, em nome da sua deusa. A segunda vida é uma vida curativa. Essa é a história de Eugênie, a alma mais pura que já pisou na terra. Por que eles riem de mim? Será que é por causa das minhas roupas? Será que eu sou tão imundo que eles jogam pedras em mim? Por que eles se divertem ao me machucar? Que bom, finalmente eu cheguei em casa, aonde eu teria o amor da minha mãe. Mãe, por que você está brigando comigo? Por que eu não merecia ter nascido? Por que você quer que eu morra? Mãe, eu te amo. Mãe, meu corpo está estranho, sangue saiu pela minha boca quando eu tossi. Mãe, o que o médico está dizendo? Eu estou doente? Mãe, por que a senhora está me olhando com tanto desgosto? Mãe, eu te amo. Mãe, eu estou com fome. O meu corpo dói. Minhas pernas não me obedecem. Mãe, eu caí. Desculpa, mãe, por ter mijado nas minhas calças. Eu prometo limpar. Desculpa, mãe. Por favor, não me deixe. Eu prometo que não vou fazer mais. Será que eu sou um fardo tão grande assim que ela cortou minha língua para não ouvir minha voz? Mãe, eu estou com fome. Mãe, eu te amo. Será que se eu tivesse nascido saudável, a senhora me amaria? Os desejos de Eugênie foram ouvidos por Felin, a deusa da criação, que se comoveu com tanta dor que uma pessoa sozinha pode carregar, e permitindo que ele nascesse na família felina, que era um símbolo da espada que lutava na linha de frente para a proteção do mundo. Dessa vez, Eugênie tem irmãos amorosos, um tio atencioso e pais que se dedicavam a ele. Mas como um choque, Eugênie adoeceu e passando 5 anos doente com uma doença incurável, acamada e vendo seu corpo definhando lentamente. Isso foi por 5 longos anos. Dizem que quando você está prestes a morrer, vemos as nossas vidas passar pelos nossos olhos. E Eugênie viu a sua história lamentável de uma das suas vidas passadas. Junto com as memórias vinha a promessa da deusa Felin, prometendo para ele que ele não sofreria mais nessa vida. E com essa visão do seu passado, seu corpo foi recuperado, como um milagre. Tudo graças à deusa Felin. Assim que o corpo dele se recuperou, Eugênie foi treinar esgrima com seu tio. E como seu pai adoeceu, a família estava passando por uma grande crise. E seu tio-avô veio usar isso.
contra Eugênio e seu tio que estava treinando, menosprezando ambos, e seu tio havia fugido para virar um médico. Isso foi uma desonra para a família, e pelo Eugênio também ter adoecido e agora estão querendo segurar uma espada os dois. Eugênio sempre foi acostumado a dar a segunda face para apanhar, mas dessa vez ele iria revidar. Só que as suas transgressões tiveram punições. O seu irmão mais velho, que agora assumiu o lugar do seu pai, deixou-lhe um mês em reclusão sem segurar a espada. Em seu quarto, Eugênio não achou que estava honrando a deusa Fene pela sua segunda chance que ela deu para ele. Então algo veio em sua mente, dessa vez ele seguiria os passos da sua salvadora, virando um mago e deixando seu passado para trás.